Olá, sou Karina, da Alquimia Integrativa. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova de Libra, né? A Lua Nova acontece todos os meses e a Lua Nova é o encontro do Sol e da Lua, masculino e feminino, no signo de Libra. Libra fala das relações sociais, fala do casamento, das parcerias, dos contratos, da justiça, né? Então, das trocas do eu com o outro, né? Eu e o outro, como eu me relaciono. Essa lua nova está com bastante desafio, então é uma oportunidade de plantar. Lua nova é sempre um recomeço, né? Então da gente plantar novas sementes. E essas novas sementes vão estar voltadas para as relações. Um tema intenso desse ano, porque esse ano a gente está com uma convivência contínua, constante, ininterrupta com as pessoas até mais próximas da gente, né? Então, quem é casado, que vive junto e tal, então os nossos parceiros estão numa intensividade talvez nunca vivida para essa geração, né? Então esse tema relacionamento vai estar muito à voga, né? Então é assim, é a gente revisitar o que a gente quer, revisitar uma oportunidade da gente renovar os votos, né? Os acordos, né? A Libra fala dos acordos, do equilíbrio das nossas relações. Mas é uma lua nova com muitos desafios, porque ela está com quadratura, com Plutão, Júpiter e Saturno, aquela tríplice conjunção que aconteceu aí em março, depois em maio, ao longo do ano teve em Capricórnio, que fala de estruturas, de coisas conservadoras, que fala de responsabilidade, de maturidade, da administração pública, dos recursos públicos, né? Que fala de, basicamente, assim, muito forte, uma palavra para resumir, é estrutura. Então, assim, é revisitar a estrutura das nossas relações. Pode ser as nossas relações afetivas, amorosas, as nossas relações profissionais, as nossas relações comerciais, né? Então, todos os tipos de relação que envolve acordos, contratos, né? Sejam eles de que natureza for, de trocas, né? Então, é revisitar essas relações, elas estão com valores justos. Elas têm verdade, são relacionamentos com verdade, né? Eu sou responsável por aquilo que eu nutro nessa relação, né? Eu tenho que ter a responsabilidade daquilo que eu contribuo com aquela relação. Então, vai mexer com as estruturas, mais uma vez, com um tema bem forte, mais exacerbado, com as estruturas das nossas relações. O que de fato queremos manter? O que de fato a gente precisa rever dos nossos acordos, né, que a gente tem, sejam eles quais forem, de que tipo, que não fazem mais sentido, porque a gente vem sendo questionado ao longo desse ano de muitas coisas, a gente foi requisitado, foi imposto a gente rever mesmo a nossa vida, como a gente se relaciona com a natureza, como a gente se relaciona com os nossos familiares, como as nossas relações de trabalho mudaram. Então é mais uma chacoalhada, uma oportunidade da gente mesmo rever e romper com aquilo que realmente não faz mais sentido, sabe assim? Tipo, por que eu tô nesse tipo de relação ainda? Faz sentido pra mim? Me agrada? Não me agrada? Me nutre, né? E Vênus e Libra é regido por Vênus, né? E a Vênus está em qual signo? A Vênus está em Virgem. Então é trazer uma ordem, um replanejamento, né? Virgem fala de planejamento, de organização, de saúde também, então a gente pode falar da saúde das nossas relações, né? Então é realmente fazer uma reorganização para tudo isso. E essa Vênus, que é a regente, vamos dizer assim, que é a regente dessa lua nova, ela tá com um aspecto favorável com essa tríplice conjunção. Então a gente realmente por uma nova ordem, uma organização em todas as nossas relações. Além desse desafio de Plutão, Saturno e Júpiter, o Sol e a Lua em Libra está desafiada numa oposição muito próxima com Marte, que está retrógrado em Áries, né? Áries fala do guerreiro, fala do eu, das minhas vontades, dos inícios, do recomeço, da vitalidade, né? De como eu ponho energia naquilo de início, de start. Então, assim, e fala muito, é o oposto complementar de Libra, né? Enquanto Libra fala de relações, de equilíbrio, o Áries fala do eu. Eu penso em mim, é sempre o indivíduo, né? Então, com esse Marte retrógrado, fazer um retrógrado já, né? Já fala assim, é revisitar e o rever, a energia fica mais contida. Então, só que o Marte, ele está na casa dele, né? Ele tá com
conforto total. Então é uma oportunidade mesmo de eu ver o que o indivíduo, né? Uma relação é sempre composta de de dois ou mais indivíduos. Então o que eu preciso olhar para mim e ver assim, o que eu quero, onde eu quero pôr a minha energia, né? Revisitar assim, eu gasto muita energia nisso daqui, mas a minha troca tá completamente desequilibrada. Então é um momento, só que quando a gente tá falando de Marte retrógrado, ele traz, se a gente estiver no negativo, ele traz uma energia de briga, de discussão, de explosão, de guerra, né? Marte retrógrado fala de guerra, a gente fala do guerreiro, mas se ele tá na energia distorcida e na sombra dele, vai falar de guerra. Então a gente vai ficar num cabo de força, porque é um cabo de força, uma oposição, puxando eu contra, né, com o Sol e a Lua ali em Libra, então fica esse cabo de força. Só que vamos fazer luz, vamos trazer luz, vamos ser inteligente, vamos usar da inteligência psico-emocional, que eu já vou falar de Mercúrio, pra gente ver assim, o que sou eu nessa relação? O que eu contribuo para a destruição disso, ou o que eu contribuo para a construção disso, como eu posso contribuir né, que eu também faço parte da nutrição dessas relações, eu posso revisitar as minhas atitudes, os meus comportamentos, aquilo que fala assim, aquilo que eu tô sendo muito mimado aqui, eu tô sendo muito pequenininho, eu tô sendo muito egoísta, que eu preciso rever nisso daqui, porque aí o Marte também com aquela tríplice conjunção tá em quadratura, tá também desafiado por essa tríplice conjunção. Então assim, o que é verdadeiro para mim? O que eu preciso reformular internamente dentro de mim, né? O que eu preciso manter? Tomar uma consciência de quem eu sou e quanto eu impacto também nessa relação e quanto essa relação impacta em mim. Então reavaliar mesmo as formas de troca, as estruturas de troca, os contratos, os acordos. Então é uma grande oportunidade. Só que a gente tá falando, essa revisão aí tá dentro de um aspecto tenso. Então vem à tona as confusões todas, né? E junto disso, Marte está retrógrado desde o dia 9 de setembro e vai ficar até o dia 13 de novembro. Então temos aí mais um mês desse Marte retrógrado pra gente, depois que ele voltar pro movimento dele direto, ele vai passar de novo pela área que ele voltou de retrogradação, repassando. Então assim, eu vou revisitando aqueles temas que estavam perdidos. A hora que ele volta, ele vai dando, tipo assim, jogando as flechas, dando um restart em todos esses temas, né? Então é uma oportunidade assim de restartar os acordos que a gente tem dentro dessas relações, as estruturas, e recomeçar dentro dessas relações quando ele assumir depois ali a partir de 13 de novembro. E combinado a tudo isso, nessa lua nova, a gente também tem Mercúrio, que rege as relações, as relações não, Mercúrio rege a comunicação, as trocas, o comércio, o nosso intelecto, né? Como que a gente se expressa. E ele está retrógrado aonde? Em Plutão, né? Plutão, quem rege em Escorpião, em Escorpião, e quem rege é Plutão, que tá lá em Capricórnio falando de estrutura, né? E também rege Virgem, que é onde está a Vênus. Então assim, realmente a gente ter uma compreensão, né? Escorpião traz as coisas ocultas, fala dos nossos traumas, dos nossos medos, né? Do valor do outro, do dinheiro do outro. Então é a gente ter uma compreensão das nossas questões psicoemocionais internas, que a gente precisa ter clareza mental, compreender tudo isso, olhar o que é significativo para mim, qual é o valor daquilo tudo, para a gente ter uma troca mais inteligente e restabelecer uma comunicação diferente, com uma outra estrutura, com outros valores, com outros acordos. Então, é assim, só que Mercúrio retrógrado, ele gera confusão mental, ele gera atraso, ele gera, cai a internet, a comunicação fica truncada, né? Porque é a oportunidade de a gente silenciar um pouco, porque a probabilidade de ir para uma explosão é muito grande, da gente silenciar um pouco, a gente se compreender, trabalhar nas questões psicoemocionais, para a gente ter essa clareza, para daí a gente restabelecer uma nova ordem para todos os nossos tipos de relações, sejam elas quais forem, né? Emocionais, afetivas, contratuais, comerciais, profissionais, né? Então assim, e também o Escorpião fala de vírus, né? Fala dessas coisas e Mercúrio também rege a saúde, então a gente tomar um cuidado. Aqui em São Paulo a gente já tá na fase verde, a gente deu uma relaxada um pouco com tudo isso, mas a gente ainda não tem vacina. Então pode ser que emerjam
aspectos aí tragam surpresas lá do fundo do mar, onde a gente ainda precisa rever. Então, cuidado com a saúde é muito importante. E eu vou dizer com a saúde também psicoemocional, porque a gente pode ficar com a nossa imunidade mais abalada e estar suscetíveis às coisas de fora que vão impactar na nossa saúde como um todo, né? Então, é uma oportunidade muito grande da gente organizar, revisar tudo aquilo que o que eu quero dessa relação, como eu quero que essa relação seja a partir de agora, né? Que sementes novas eu vou plantar, onde essa relação seja equilibrada. A Libra fala de equilíbrio, né? O símbolo dele é a balança, quer dizer assim, onde aquilo que eu dou, eu recebo na mesma proporção e vice-versa. Eu tô dando demais, eu tô desequilibrando essa relação. Eu tô dando de menos, eu também tô em déficit. Então eu preciso reequilibrar tudo isso, revisitar tudo isso para trazer uma nova ordem para as nossas relações. As questões do nosso país podem emergir muitas coisas ocultas lá acordos ocultos podem vir à tona, né? Podem emergir, a gente tomar conhecimento, questões relacionadas à justiça, porque a gente fala do dinheiro do outro em Escorpião, é o dinheiro que a gente também cede ao governo, né? O dinheiro através dos impostos que a gente paga. Então, muitas questões na nossa política aqui, que tá a todo vapor, né? O nosso judiciário aí, que Libra fala da justiça, pode vir muita coisa à tona pra gente realmente colocar uma nova ordem para tudo isso, né? Então, o recado para essa alunação, que é um ciclo de 28 dias, é a gente falar assim, quais sementes eu quero para as minhas relações? O que eu vou nutrir, né? O que eu vou nutrir? A Lua fala da nutrição, ali o Sol. O que eu vou nutrir nessa relação? Com uma nova ordem, com uma verdade, com clareza daquilo que é realmente significativo, para que a gente reinicie e corte aquilo que precisa ser cortado, aquilo que já não faz mais sentido, e tenha um novo começo, seja ele como for. Mas cuidado, que a comunicação tá truncada, a gente tá mais irritadiço, né? Então, cuidado. Então, converse primeiro consigo mesma, tenha clareza daquilo, cuidado com as suas palavras, buscar ser cuidadoso com as suas palavras, pensar como eu gostaria de receber isso que eu vou falar, né? Ter esse cuidado, como que eu falaria, como que eu gostaria que esse approach fosse comigo, né? Então, esse cuidado na comunicação, porque tem tendência a explosões. Então, tomando a astrologia não é pra gente ficar com medo, e a gente tomar consciência disso, né? Eu vejo muito isso. Eu tô consciente que o que tá em cima vai impactar o que tá embaixo aqui. O que tá no céu tá impactando o que tá na terra. Se eu tô consciente disso, que eu sei que a coisa tá mais delicada e mais explosiva, puxa, eu tomo um pouco mais de cuidado, tomo essa consciência e vou ter atitudes e ações, a gente está falando de Marte, mais conscientes, né? Então esse é o recadinho. Cuide das vossas relações, criem novas estruturas, criem novos acordos, né? Que sejam mais verdadeiros e íntegros para cada um. Esse é o recadinho de hoje, que a Lua Nova traga muitos bons frutos para cada um, tá bom? Um beijo.